Fala pessoal, beleza? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre multímetro para medições aí em equipamento de áudio, tá? Muitos de vocês utilizam multímetro digital como uma ferramenta única praticamente para testar transistor, porque realmente é um multímetro que já incorpora vários tipos de medida. E normalmente você consegue também fazer a medição do HFE, como no caso desse aqui, a gente consegue fazer a medição também. Mas muitos utilizam esse recurso aqui, que é esse equipamento que é vendido aí pela China, né? Que é um multitestador de componentes. Então vou simular aqui, vou pegar um transistor qualquer. Esse aqui é um TIP 41, tá? Então vamos avaliar a HFE dele, baseado. Então ele tem um HFE aqui de 39.1. Esse aqui é um transistor TIP 41 original, tá, gente? E a galera vende aí no mercado paralelo, né? Deixa eu pegar um igual ou similar. TIP 41. Tá aqui um TIP 41. Esse é vendido aí no mercado de boa qualidade. Vamos medir ele aqui também. Botando aqui pra gente ver. Esse aqui é da Fechaldi. HFE aí, ó, 38.6. Então, você observa que esse carinha aqui já tem qualidade. Vou fazer também uma medição de um que é vendido aí no nosso Mercado Livre, como original, com a marca da Fechaldi também. Vamos lá. 178. Ok? Então você já percebe uma certa discrepância dessas unidades aqui que eu testei. Vou tirar até daqui para não misturar. Então você tem aqui dois originais e um duvidoso. Então como é que a gente faz para poder testar esse cara aqui e saber que ele é um bom transistor ou é um transistor falsificado? A gente tem que submeter ele ao exame de capacitância para ver o tamanho da pastilha, ok? E medir a fuga desse carinha aí, tá? Que só é possível graças ao multímetro analógico. Então, gente, por que que o multímetro analógico ele é pouco utilizado hoje como recurso para medições de transistores, principalmente na linha de áudio? Porque normalmente o técnico hoje formado, ele é treinado para utilizar multímetro digital. Muito pouco é passado sobre multímetro analógico. Só quem mexe com esse tipo de aparelho aqui, desse equipamento de medição, são os técnicos raízes, que têm conhecimento e sabe o valor desse carinha aqui. Então fazer aqui um merchan aqui para vocês. Eu estou disponibilizando lá na nossa loja 3 unidades desse multímetro japonês Nishizawa. Esse aqui é o 3009. Ele mede tensão DC, AC e resistência. Tem entrada também para saída de sinal. Temos aqui medição de amperímetros, ok? E é através dessa escala resistível que a gente mede a fuga dos transistores. Muitos técnicos hoje são formados e não sabem nem o que é uma fuga de um transistor BJT, transistor normal. Normalmente, gente, o transistor, quando ele sofre esforço em demasia, né, ocorre aí a modificação da estrutura cristalina do transistor e ele vai apresentar determinada fuga em sentidos que não deveriam ter, ou ter uma impedância ou uma resistência alta. Então os multímetros, quanto mais alto
a medição de resistência, você percebe a fuga desse elemento. Por que a gente não consegue medir fuga com o multímetro digital? Porque o multímetro digital, ele trabalha por amostragem, ok? Ele tem um comparador de tensão e trabalha por amostragem, e através dessa amostragem você visualiza a resistência de fuga, mas com o incremento daquelas fugas por capacitâncias parasitas, ele não vai perceber, que é o caso do multímetro analógico. Por isso que o multímetro analógico ele é ideal para o técnico raiz que faz manutenção de amplificadores de áudio, tá? É através desse carinha aqui que a gente descobre defeitos intermitentes. Eu já vi defeitos em amplificadores que você liga, aparentemente ele se comporta normal e após o uso ele começa a dar aqueles estalos. Pois é, pessoal, aqueles estalos, quando ocorre o aquecimento do transistor, ocorre também a mudança drástica das características técnicas do transistor e provavelmente ocorre a fuga. E esse barulho é justamente quando o transistor está em fuga, ele dá esse tipo de defeito do amplificador. Então o técnico vai ficar lá batendo cabeça porque vai tirar o transistor, vai passar pelo teste de análise de transistor e vai testar no multímetro analógico, digital, desculpe, e ele vai passar, mas quem vai pegar essa pequena fuga, que normalmente dá problema, é o multímetro analógico. Então, mais uma vez, quem tiver interessado num bom multímetro analógico, eu tenho 3 para vender lá na nossa loja. Aproveita que está na promoção em 3 vezes, sem juros, uma bolacha quebrada. Esse multímetro é japonês original. Ele acompanha, esse é zerado, tá, gente? Nunca foi usado os 3. Um tem um pequeno uso que eu usei para testar aqui algumas vezes, mas não foi para guerra. Esse multímetro, gente, ele tem uma capacidade incrível de medição. Ele está aqui com o nosso atestado técnico, tá? Esse é japonês genuíno mesmo, tá certo? Difícil de você encontrar. Ele tem manual em japonês, né? E tem também em inglês. Aqui atrás eu tenho o esquema elétrico do multímetro, caso venha dar problema. Ele utiliza um galvanômetro de alta sensibilidade, que é isso que é importante para o multímetro também, para você ter uma medição precisa. Para quem não conhece, gente, o multímetro analógico, eu vou tirar ele daqui do plástico, que talvez não dê para vocês perceberem. Deixa eu botar aqui. Vocês estão observando aquele prateado no fundo que está pegando a luz, né? Você sabe para que serve esse tipo de prateado aqui no fundo da escala aqui, ou da escala toda do multímetro? Ela serve para refletir o ponteiro, para que você veja a que ponto está sendo medido, caso você veja em ângulo, ok? Esteja vendo. Então, se você olhar aqui o multímetro, a medição do galvanômetro, ela tem que ser um pouco inclinada, para o efeito da gravidade influenciar pouco no multímetro, ok? Preferencialmente, eu gosto de utilizar para poder você visualizar dessa forma aqui. Mas, você trabalhar com o multímetro, ele um pouco mais na sua vertical, vou tirar até aqui, ó. Você vai observar ali agora, ó. Tá vendo? O reflexo do ponteiro. Eu botei em ângulo. Você tá vendo ali o reflexo do ponteiro? Vou aproximar aqui na câmera para vocês verem. Vocês observam que tá marcando no lado prateado, ok? E quando você desloca ele em ângulo, você vai ver ele em outra posição, tá vendo? Então, você precisa compreender que para fazer a medição, você tem que estar com o ponteiro original em cima da sombra que ele cria. Essa é a forma correta de você realizar uma medição no galvanômetro do
multímetro analógico. Então, gente, vocês que fazem manutenção, nós vamos ter uma aula interessantíssima de medições de transistores com o nosso multímetro analógico. Eu vou usar como referência o meu IOC 3007, que é o meu xodó aqui. Tenho ele já há mais de 40 anos, tá? Precisamente 40 anos mesmo. E vou mostrar para vocês como fazer a aferição dele, né? Como é que se trabalha com ele. Tem muito técnico, gente, não se engane não, que não sabe trabalhar com multímetro analógico. Desde a medição de grandezas escalares como grandezas vetoriais, ok? Um detalhe importantíssimo para que você analise o multímetro analógico de forma segura é você sempre estar fazendo o zeramento dele. O que é o zeramento? Você coloca aqui na escala resistiva e zera ele juntando as duas pontas de prova. Isso é uma prática que tem que ser feita em todo o cotidiano de trabalho para que você realmente possa utilizar a ferramenta de acordo com a necessidade.